Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Ele é composto por 11 capítulos e nós entramos ontem no capítulo 7, que trata da sexta lei moral, que é a lei de sociedade. Nós estamos no subitem que trata da necessidade da vida social. E ontem nós começamos a 768, vimos a pergunta de Kardec, a resposta dos espíritos superiores, e hoje veremos desta questão o comentário de Kardec. Então vamos ler a pergunta e a resposta e passemos aos comentários de Allan Kardec. Pergunta Kardec: ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral, de ordem coletiva, ou seja, ou de ordem, não é? Superior. A providência divina se interessa que estejamos e promove de alguma forma que estejamos em sociedade, ou isto é simplesmente um sentimento pessoal que nos leva a isto? Respondem os espíritos superiores: o homem deve progredir, lei do progresso. Sozinho isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com outros homens, com outros espíritos encarnados. No isolamento, ele se ontem eu falei emburrece, não foi? Quem estava com o livro deve ter dito assim: Cristina, não é emburrece, é embrutece. Ai, meu Deus do céu. Embrutece, faz todo sentido. Eu achei emburrece tão... Mas o sentido, no fundo, seria o mesmo. Não atrapalhou na questão do sentido da resposta. Então, no isolamento, ele se embrutece, está sozinho, não é? Embrutece nos seus sentimentos. E definha. Allan Kardec comenta, perdão por ter eu ontem trocado a palavra dos espíritos. Comenta Allan Kardec: nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, a reunião em sociedade, eles se completam mutuamente. Como dissemos ontem, um faz um pão, o outro vende a roupa, o outro fabrica a roupa. Então, cada um faz uma coisa. Então, mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Vamos a um outro subitem: vida de isolamento, voto de silêncio. Existem ordens religiosas que, a partir do momento que se entra naquela ordem, não se fala mais. Voto de silêncio, nem umas com as outras. Não se fala mais. Não consigo imaginar uma coisa dessa. Mas é isso. Isso que vai ser tratado agora. Pergunta Allan Kardec na questão 769. Concebe-se, ou seja, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Concebe-se. Temos uma ideia disso. Concebe-se. Temos a ideia disso. Como princípio geral, não é, que a vida social esteja na natureza. Os animais também convivem uns com os outros. Mas, como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação?
sem dúvida, não é? Ninguém para perturbar. Mas também podemos perturbar a nós mesmos. E a busca de isolamento não é saudável. Então, também não estamos promovendo o bem para nós, não é? Então, vejamos o que os espíritos superiores respondem a Allan Kardec. Porque ele diz: por que nós vamos censurar esse gosto pelo isolamento absoluto se nele o homem encontra satisfação? E eles respondem: satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isto? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Opa, não vou amar o próximo como a mim mesmo porque eu vivo isolado. Não quero contato com nenhum outro ser humano. Então, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Como é que eu vou progredir me isolando? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Como ele disse aqui, satisfação egoísta. 770, pergunta Kardec: o que se deve pensar dos homens, dos espíritos encarnados, que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? Resposta: duplo egoísmo. Duplo egoísmo. Se isolam, não fazem o bem a ninguém e nem ajudam a humanidade. 770A, ou seja, extensão desta 770. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação do contato social, não é? Resposta: a melhor expiação consiste em fazer maior soma de bem do que de mal. A maior expiação consiste em fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece da lei de amor e de caridade. Eles se impõem dolorosa privação. Quer uma expiação? Para que se impor dolorosa expiação isolado? Para Deus, mérito nenhum essa dolorosa expiação. Só tem valor, só é realmente uma expiação aproveitável aquela que vai se esforçar, mesmo se sacrificar, em prol do bem do outro. Caridade, o amor em ação. 771, pergunta Kardec: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Veja, eles se afastam do contato do mundo, mas têm uma frente de trabalho, que é o quê? O amparo aos infelizes. Vamos imaginar instituições religiosas de amparo a idosos, de amparo a doentes, e ali ficam, não é? Os religiosos se especializando como enfermeiros, médicos e assistindo aqueles doentes, ou mesmo, não é? Cuidando do bem-estar, muitas vezes, quando são idosos. É meritório, isso é meritório. Mas quem sou eu? Vamos ouvir os espíritos superiores. Eu estou aqui já elucubrando dentro do que a própria lei nos favorece de entendimento. E assim vamos fazendo no nosso dia a dia, não é? Mas que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Pergunta Kardec, e os espíritos superiores respondem: eles se elevam ao se rebaixarem, ou seja, estão ali, aí sim, abrindo mão de um contato social de satisfação própria para se voltarem à caridade. Caridade é a frente principal e muitas vezes única mesmo de satisfação, o bem-estar
do outro. Eles se elevam ao se rebaixarem, têm duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei de trabalho. Uma vida sacrificial pelo bem do próximo, pela caridade. Nós vimos isto no caso, por exemplo, Chico. Chico não fugiu do mundo, mas teve essa visão de viver cumprindo os seus deveres no mundo, não é? No sentido do trabalho que ele exercia até se aposentar, mas sempre voltado para o bem do próximo, como outros tantos corações no mundo, muitas vezes anônimos, que não chegam ao nosso conhecimento. 771A, continuação. E dos que buscam, pergunta Kardec, no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Tem certos trabalhos que exigem, não é? Essa concentração. Não vamos esquecer que estamos no meio do século XIX, 1857. É um mundo diferente do mundo de hoje, ok? E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta. Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Então, vamos lembrar aqui no tempo, antes de Gutenberg, né? Antes da imprensa, os livros eram todos copiados à mão. Havia uns copistas e muitas vezes ficavam nos mosteiros e copiavam, viviam vamos dizer assim, o horário de trabalho deles era copiar livros, né, ornamentados, muito bonitos. E aí produziam o quê? Produziam a multiplicação da informação da palavra. Então, há um isolamento físico, mas não há um isolamento da sociedade, porque quando há um isolamento para trabalhar para a sociedade, estamos ligados à sociedade. 772 pergunta Kardec: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Foi aquilo que falamos no início. E eles respondem: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que outorgou ao homem. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco, ou seja, com os desencarnados, porque não há palavra verbal, mas o pensamento se estende. Mas o voto de silêncio, dizem os espíritos, é uma tolice. Quer dizer, estão se comunicando com os espíritos pelo pensamento, mas não se comunicam com os encarnados? Tem voz e não falam? Desperdício de voz. Tanta gente sem voz querendo falar e tanta gente com voz se calando e não se permitindo falar. O voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como ato de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Deus outorgou uma faculdade. É para ela ser usada no bem e não para ela ser tolhida. Torna-se inútil, porque Deus me deu, então não devia ter me dado. Não é? Kardec comenta o voto de silêncio absoluto do mesmo modo que o voto de isolamento priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Portanto, como diria aqui o Espírito Superior, é uma tolice. Terminamos hoje aqui, amanhã começamos Laços de Família.
Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.